Shalom Aleichem, Kol Israel, irmãos, Ahin Nehayot, irmãos e irmãs, Haverim e Haverot, amigos e amigas que estão seguindo nesse plano de restauração de todas as coisas, da nossa fé, da nossa emuná, do alvo que nós alcançamos para buscar essa Torá. Hoje eu estou aqui na beira do mar, nesse equinócio de primavera, em Israel. Hoje, exatamente aqui no Brasil, é equinócio de outono. E em Israel, Eretz Israel, ele é equinócio de primavera. E o que significa isso para nós? Eu estou com meus filhos aqui, o Nathaniel, dá um oi para os irmãos, Nathaniel, shalom. O Avner, dá um shalom para os irmãos. O Yosef, shalom. Dá um shalom para os irmãos. Essa é a minha equipe, meus filhos maravilhosos que me acompanham nesse quase 20 anos de busca e restauração das origens israelitas da minha casa, da minha família. Eu relembrando para vocês, eu sou um judeu de origem italiana, que nenhum dos meus parentes seguiam a Torá, se perderam todos por causa da Europa, da perseguição da Inquisição, vieram para o Brasil e infelizmente eles não seguiam nada. E eu fui o único que foi restaurado e ouvi a voz do meu Criador, Yahuwah, o shofar, a sua voz, para que eu voltasse. E hoje, graças a essa minha tomada de atitude, meus filhos, minha esposa e os irmãos que me conhecem no Brasil inteiro, eu tenho sido de bênção para ajudar essas pessoas. Temos um projeto, da restauração das Escrituras, edição Verdadeiro Nome, do nosso rabino Yosef Moshe Koniuchowski, o nosso outro Haver, e um irmão maravilhoso, que é o irmão Arthur Wolfenson, dos Estados Unidos, que comprou a edição, os direitos autorais do Rabino Koniuchowski, e passou para mim estar fazendo essa coordenação dessas escrituras, para mostrar muitas coisas que estão nos originais semíticos, nas cópias dos originais semíticos, versos do Tanakh, da Brit Hadashah, que infelizmente nas traduções gregas do português estão omitidas, pelo antissemitismo. Mas enfim, hoje em nossa Eretz Israel é um motivo de alegria, porque exatamente hoje é o equinócio de primavera. E nós sabemos que no livro de Bereshit, se você for ler aqui Bereshit, capítulo 1, versículo, exatamente aqui, 1, fala sobre as Moadim, Aqui, no 1,14, e Elohim disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, do Shammai, para separar o dia da noite. Veja que há uma separação do dia e da noite. Não há uma junção, não há um dia de 24 horas como no calendário gregoriano. O Criador separou o dia da noite. O período das 12 horas do dia e das 12 horas da noite, esse período é chamado pelas escrituras de dia e noite. Esse período de 24 horas, e não um dia de 24 horas. Isso é muito fácil, só ver o calendário gregoriano, Ele criou essa dia de 24 horas. O dia tem 12 horas. O dia não tem 24 horas, E que eles sejam por otote, sinais, moadim, comemorações, Yomim, para dias, e Shanim, para anos. Esse moadim, temporadas, estações, isso é exatamente o que nós vemos hoje em Eretz Israel, quando nós temos as primaveras, temos os outonos, os invernos, os verões, Cada estação, as 4 estações do calendário de Yahuwah, que ele deixou a primavera, a Vive, Verão, o outono e inverno. Aqui no Brasil está entrando, o outono hoje, exatamente dia 20 de março. E em Israel, hoje, se você for ver em qualquer site, hoje exatamente é o equinócio da primavera em Eretz Israel. E o que significa isso para nós? Para nós que seguimos a Torá, se você for abrir aqui
em Shemote, capítulo 12, versículo 1 a 2. Eu queria que até um dos meus filhos lessem para mim. O Yosef, lê para nós aqui, Shemote, capítulo 12. Você vai ler o verso 1 e o Avner, o Netanyahu vai ler o verso 2, tá bom? Tá. Aí a gente vai mostrar para os irmãos por que hoje a Vive Primavera em Israel é importante para nós, para o israelita. Por favor, Yosef, lê para nós. Falou a Moshe e Yahuwá falou a Moshe e a Arão na terra de Mitzrayim, dizendo: Netanyahu, 2. Este Rodesh será para vós o Rosh Hodashim. Vós será o primeiro Rodesh do ano. Olha, este Rodesh, este mês, quando o povo saiu do Egito, de Mitzrayim, naquele momento, naquele dia lá, quando o povo estava saindo de Mitzrayim, aquele mês, Aviv, primavera, era o primeiro mês do ano. É para vós o Rosh Hodashim. Rosh, na linguagem hebraica, é cabeça. Hodashim é inícios. Que começa, algo que começa, traduzido das Bíblias, nas Escrituras como meses. O início dos meses é a única passagem de todas as Escrituras que está escrito Rosh Hodashim. Há várias traduções erradas, que todas as Escrituras que você for ver, Isaías 66, várias passagens que falam sobre lua nova, não está escrito lua nova, está escrito Rodesh. Está escrito Rodashim, que é meses. Como a tradição do calendário judaico utiliza a lua para estar fazendo as comemorações, as Moadim, eles colocaram nas escrituras, no entendimento deles, porque está escrito Rodashim, e eles colocaram lua nova. Por exemplo, se você for lá em Yeshayahu, capítulo 66, todo mundo conhece esse verso. Isso você pode ver no original. Está escrito assim no verso... vamos ver aqui... 23. Olha só. Você pode pegar uma escritura sua e vai ver aí que está escrito lua nova. Em todas as Bíblias. Não está escrito lua nova no original. Está escrito assim: e virá se passar que de um Rodesh, olha só, no hebraico está Rodesh, ao outro Rodesh, quer dizer, de um início ao outro início, quer dizer, aquele período de 30 dias pelo calendário original, que todos os meses tem 30 dias, que é chamado de meses, de 30 dias. Olha só, e de um Shabat a outro Shabat, toda a carne virá adorar perante mim, diz Yahuwá. Todas essas passagens que você vê nas escrituras, está escrito de uma lua nova até a outra lua nova, não está escrito isso no original. Está escrito Rodesh. Rodesh é só início. Lua, em hebraico, é Yareach. Yareach foi dado para demonstrar o luminar menor, que é chamado de luminar menor por todas as traduções das escrituras. E nós sabemos que no verso, em Bereshit 1,16, nos originais do paleo hebraico, sem ser o hebraico moderno, do entendimento, está escrito quem é o luminar menor. Vou mostrar para vocês aqui, para poder mostrar por que a Vive Primavera é tão importante para nós. Uma coisa puxa a outra. No verso 16 está assim: e Elohim fez 2 grandes luzeiros, 2. O luzeiro maior para governar o Yom, que é o dia, nós chamamos de sol, que não é uma palavra correta, mas é o que deram para a gente entender. E o luzeiro menor para governar a Laila, que é a noite. E todo mundo pensa que esse luzeiro menor para governar a noite é a lua. Mas no texto original nós sabemos que não tem vírgula, que não tem ponto, que ele é um texto totalmente convexo, ele é direto. Ele não tem pontuação gráfica, como vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula. O entendimento de quem estava traduzindo dava o entendimento da interpretação daquele texto. E está escrito que o luminar menor, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite,
As Kohavim. Então, em todos os versículos que você for ver lua nova nas escrituras, não existe essa conotação para o início do mês pela lua. Por quê? Porque tanto na Torá, como no Sefer Hanoch, no livro de Enoque, no Sefer Yevulim, no livro de Jubileus, diz que por causa de um distúrbio que haveria nos tempos, que nós sabemos hoje que o calendário lunar é um e o calendário solar é outro, e as pessoas estão tentando se adequar aos tempos, e os nossos irmãos judeus tradicionais sabem que somente depois do templo ser reerguido, que o calendário verdadeiro será erguido. Então eles estão seguindo hoje o calendário gregoriano por uma forma de estar se identificando no tempo. Mas eles sabem que este calendário gregoriano não é o calendário correto. E qual é o calendário correto? É o calendário exatamente de Bereshit, capítulo 1, versículo 16, que são os dois luzeiros. O luzeiro maior para governar o dia, que é o sol, que é o Shamesh, né? E o menor, as estrelas. Tanto que a primeira coisa que aparece quando escurece, o que é, meus filhos? Quando escurece aparece? A lua. A lua? As estrelas. Muito bem, Nathaniel. As estrelas. A lua aparece também, mas 11h30 da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, 9h30 da noite. Ela nunca aparece no pôr do sol, exatamente. Por quê? Porque exatamente por esse distúrbio que está o calendário lunar com o calendário solar. E aí o que acontece? Se você já for parar para pensar, todos os dias você vai olhar para cima, e muitos dos dias dos anos, você vai ver a lua na parte do dia. Você vê ela lá no céu, isso é fato. Você pode ver em qualquer dia, aí você pode, a partir da meio-dia, de manhã, a lua está lá no céu. Ela não está brilhando, né, porque o sol está regendo, mas a lua está lá no céu. E se você for colocar o seu entendimento para você raciocinar, se a lua fosse colocada para iluminar a noite, governar a noite, como foi traduzida pela tradição israelita dos judeus tradicionais, sempre a lua é um satélite, ela não tem luz própria. Luzeiros é que tem luz própria. O único luzeiro que gera luz é o sol e as estrelas. Se você for ver, quem estuda astronomia, cada luz dessas estrelas, ela tem uma luz própria, ela tem um sol ali. Então ela tem luz própria. A lua, ela só tem luz quando o sol bate nela. Então ela não pode ser um luzeiro. Por quê? Porque o luzeiro, ele tem luz própria. O sol, sai luz dentro dele, fogo, ele ilumina, ele clareia o universo e clareia as partes aqui da terra. Tanto que lá em Israel agora é primavera e aqui no Brasil é outono. Então, o verdadeiro ano novo, o verdadeiro cabeça do mês está em Shemote, capítulo 12. Olha só, em Shemote, capítulo 12, nós vamos ver aqui o verdadeiro Rosh Hodashim. Se você for chamar um Rosh Hodashim como lua nova, é interpretativo. Agora, Rosh é cabeça. É algo que marca, que marca o início, né? E aí a tradição israelita, judaica, dos tradicionais, nossos irmãos tradicionais, colocam a lua como o marcador das temporadas. E na Torá não é bem assim. Isso é um entendimento, isso não é um fato, isso não é uma emet, uma verdade. Isso é um entendimento. Então eu quero ler para vocês a única passagem de todas as escrituras que fala Rosh Hodashim, que traduzido nas suas bíblias gregas no português, traduzido em português, é lua nova, que não tem nada a ver com lua, porque lua em hebraico é Yareach, né? E Rosh é cabeça. Rosh Hodashim está relatado nessa única passagem. Todos os hebraístas que sabem hebraico podem ver em todas as passagens que o versículo lua nova é interpretativo, não é lua nova. Isso significa Rosh Hodashim. E no original você vai ver está lá Hodesh, início, um período que se começa o mês, que foi entendido pela tradição judaica como a lua. E olha só o que diz o calendário do nosso Criador. Yahuwá falou a Moshe e a Aharon na terra de Mitzrayim, eles estavam em Mitzrayim ainda, dizendo:
Este Rodesh, tá vendo? Ó? Rodesh, esse início de mês, esse período desses 30 dias, será para vós o Rosh, cabeça, Rodashim, que é cabeça dos meses, dos inícios, quer dizer, o cabeça do ano. E nós sabemos que o judaísmo tradicional começa o ano em setembro, em Tishrei. Isso não pode ser verdade, vocês sabiam disso? Porque o Criador colocou o mês de Aviv para ser o começo, o ano novo, o verdadeiro Rosh Hashanah, com aquela maçã com mel, será feito amanhã. Porque hoje em Israel é o equinócio da primavera e amanhã é 1º de Aviv, pelo calendário da Torá, e não por esse calendário lunar que o nosso povo, nossos irmãos de Israel, eles seguem. E diz aqui, este mês, verso 2 de Shemot, Êxodo capítulo 12, versículo 2, este mês será para vós o Rosh Rodashim, quer dizer, ele é o cabeça de todos os meses, ele é o que puxa, ele é o primeiro mês que marca o início de um ano, que só tem 12 meses. Também você não vai achar em toda a escritura um mês subliminar ou um mês adicional, o Adar 2, o 13º mês. Não existe em toda a Torá. Isso foi para se acertar as estações, porque se não tiver um 13º mês, quem segue pelo calendário lunar, eles vão seguir primavera, muitas vezes em outono lá em Israel, muitas vezes em inverno. Não vai ter um demarcador, então eles têm que acertar o calendário com esses 13º mês, para não fugir as estações. E diz aqui claramente que este Rodesh será para vós o Rosh Rodashim, o cabeça dos meses, vos será, olha só, o primeiro Rodesh, ou mês, ou início do ano. Então hoje nós estamos pelo livro de Hanoque, pelo livro de Jubileus, que são livros canônicos, que não foram colocados nas escrituras, que se você sabe, só foi no século VI que o judaísmo ele canonizou esses livros canônicos do Tanakh, do Antigo Testamento. Roma fez a canonização do Novo Testamento a partir de Constantino em 325. E os judeus tradicionais fizeram essa canonização dos livros, escolheram qual livro que fosse colocado no cânon do Tanakh, que eles chamam de Tanakh, também não existe esse nome na escritura, isso aqui é só escrituras. Eles colocaram os livros que eles achavam que eram inspirados. Por que eles não colocaram o livro de Hanoque? Ou Enoque? Porque Enoque, que está escrito lá em Gênesis, que foi tirado pelo Criador, que o Criador o levou, que ele andava com Elohim. O livro de Enoque diz que ele teve a revelação dos tempos no futuro. Está escrito no livro de Enoque que o mundo ia se perder porque usaria a lua como demarcação das temporadas. Você vai ver isso no livro de Enoque. E por que não foi colocado o livro de Enoque no cânon das escrituras do judaísmo tradicional? Um dos motivos é porque o livro de Hanoque diz que tem que se usar o calendário solar, que é o calendário que nós seguimos, e não o lunar. E outras coisas mais, o livro de Hanoque fala do Mashiach e Yahushua. Exatamente por essas verdades que tem no livro de Hanoque, que o judaísmo, como segue, não crê no Mashiach e não segue o calendário solar para as Moadim, e sim o lunar, que eles não colocaram. Só que lá no livro, se você for ver, no livro de Kefa, de Yahudá, também no livro de Yahudá, me perdoe, lá em Yahudá, fala no livro de Hanoque, que ele era inspirado pelos Netzarim até o século II. Se você for ver, nas cavernas do Mar Morto se acharam o livro de Hanoque e fala a mesma coisa, que o ano tem 360 dias mais 4 marcadores de temporada, que é o marcador da primavera, o marcador do verão, o marcador do outono, que é uma porta, que Hanoque chama, e o marcador de inverno. Essa porta exatamente é a porta hoje, lá em Eretz Israel, que hoje está o equinócio da primavera. E amanhã será o primeiro dia de Aviv, o primeiro mês do ano, o verdadeiro ano novo. E exatamente o mês de Aviv, que é o Rosh Rodashim, que é o cabeça. Não é a lua que é o cabeça dos meses, que começa, nem crescente, nem escura, nem lua cheia, não é? É exatamente o mês de Aviv, se você for ver,
Este mês, Rodesh será o cabeça dos meses, quer dizer, ele é o marcador, ele é o início. Este mês vos será para vós o Rosh Hodashim, vos será o primeiro Rodesh do ano. E aqui você vai ver em Shemot, que no 14º dia que nós vamos fazer, daqui 15 dias, o Pesach. Hoje muitos estão seguindo aí do mês de Adar, o Adar 2, por causa do calendário lunar. Nós respeitamos os nossos irmãos que seguem esse calendário. Nós não nos dividimos por causa disso. Nós somente queremos seguir o que está mais aproximado, sem divisão. Nós não estamos falando que nós estamos certos, que as pessoas que não estão seguindo o nosso calendário estão errados. Nós estamos falando que existe um entendimento dentro das escrituras que dá essa possibilidade para nós seguirmos também esse calendário, que é tanto revelado no livro de Hanor, como no livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus marca todos os jubileus. No livro dos Jubileus fala também que só existe 12 meses no ano. Se você for pegar o tempo que Noah ficou na arca, exatamente dá 360 dias com 12 meses. A Torá nunca falou de 13º mês. A Torá nunca falou que o 7º mês é o ano novo. A Torá nunca falou que Yom Teruah é Rosh Hashanah. Mas o judaísmo tradicional tirou o Yom Teruah, que fala do Mashiach, a trombeta, a última trombeta, quando o Mashiach soará a trombeta lá em Tesaloniquiá, em Tessalonicenses, que o judaísmo tradicional, oficial, rabínico, instituiu, por tradição, o ano novo civil em setembro e o ano novo religioso em Aviv. Vocês sabiam disso, meus filhos? Que o judaísmo tem 2 anos novos, em setembro, em Aviv? Mas a Torá diz que só há um, que é o mês de Aviv. Então, o que eu quero dizer para vocês é que amanhã nós estaremos entrando, saindo daquela porta, que é a porta da primavera, que está abrindo. Se você for ver em qualquer ciclo de astronomia, que o Sol estará certinho, 1º de Aviv. 3 meses, depois mais 3, depois mais 3, depois mais 3. 3, 6, 9, 12. As 4 primeiras portas da primavera, do verão, do outono e do inverno, dá 12 meses certinho, com 360 dias, com essas 4 portas que abrem primavera, verão, outono e inverno. Então, nós queremos desejar a todos os nossos irmãos em Eretz Israel. Eu estou aqui hoje muito feliz de estar podendo falar sobre isso com vocês, com toda a sabedoria, sem acusações, sem acepção de pessoas que estão seguindo o calendário judaico tradicional. Tanto que nossa organização, ela deixou em aberto para aqueles que querem seguir o sábado do calendário gregoriano, né? Sabemos que não é o verdadeiro Shabat, e também, simbolicamente, o Shabat pelo calendário de Hanok, pela Torá, pelo livro de Jubileus. Nós não estamos falando que tem 2 Shabbat. Nós estamos falando que só depois que o Sol estiver em sincronia novamente com a Lua, e tiver novamente 12 meses certinho, porque o calendário lunar, você vai ver que nós seguimos também o calendário lunar há muitos anos atrás, até o Shabat lunar nós já seguimos, que tem mês que o mês tem 29 dias, e não tem 30. Mas na Torá só existe mês de 30 dias. Então, onde está aquele dia? Então, até que o Mashiach volte, e até que essas luas de sangue vai acontecer agora pela NASA, né? Os astrônomos estão prevendo 4 luas de sangue. Você sabia que vai ter 4 luas de sangue agora, no mês de Aviv? Que é um sinal, né, que a lua se transformar em sangue. Estamos esperando as portas do ano 6000, que nós já estamos em 5.984, 85, ou a variação de 5 anos para cima, ou de 3 anos para baixo, dependendo. Não sabemos também, para você ter ideia, nem sabemos o ano exato que estamos, mas sabemos que estamos no jubileu. O jubileu estamos contando exatamente porque nós contamos o jubileu exatamente para partir do mês de Aviv, que o jubileu ele marca a cada 50 anos, e nós estamos já no jubileu às portas do milênio. Então, meus irmãos, eu estou feliz porque eu estou podendo seguir e ensinar isso para os irmãos. Como sempre tenho falado, não é um dogma, não é uma imposição. Se você não seguir o que nós estamos seguindo, não é que vocês estão errados. Não, é uma forma da gente tentar enquadrar
os tempos com essas corrupções que fizeram na Escritura. Na sua Bíblia, qualquer Bíblia, não está escrito lua nova. Está escrito Rodesh ou Rodashim. Lua é Yarer. Na sua escritura, que foi traduzida erroneamente, está escrito assim: ele fez também as estrelas. Não está escrito isso. Está escrito que o luminar menor está ali, Et Kohavim, Veet Kohavim. Quer dizer, as estrelas. Por que as estrelas? Porque são luminares menores, né? Você vê uma única estrela no pôr do sol, depois que aparecem várias estrelas, para testificar, né, todos os povos de Israel, porque o povo de Israel é comparado com cada estrela daquela. Então nós estamos seguindo hoje a porta do equinócio da primavera em Israel. Aqui é outono no Brasil, em Israel é primavera. Amanhã será para a gente o 1º de Aviv. É como se fosse um descanso para nós. É como se fosse um dia de renascer, porque primavera você vê as coisas brotando, as flores brotando, aquilo que tinha morte gerando vida. Nós vemos o Mashiach na primavera. Yahushua é a nossa primavera. Amém, meus filhos? Amém. Yahushua é a primavera dos israelitas. Seja lá qual calendário você esteja seguindo, Yahushua é a sua primavera, é o seu Aviv. Ele brota no tronco de Shai. Ele brota o Netzer, como esse Netzer aqui que eu vou mostrar para vocês. Segura para mim. Eu estou aqui sentado num tronco e aqui existe um Netzer, um broto. Olha só que maravilha esse broto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse broto aqui, verdinho. Não sei o que tá dando para vocês verem. Verdinho, tá vendo? Esse Netzer, esse broto, estava no lugar onde havia morte. E nós não estamos mais debaixo da morte. Nós estamos debaixo da vida. Amém, meus irmãos? Estamos debaixo da vida. E essa vida é Aviv, é primavera. Este mês, amanhã, 1º de Aviv, será para nós o princípio dos meses. Será o 1º mês do ano. Nós seguimos o calendário de Hanor, também Noah seguia esse calendário, todos os patriarcas antigos, antes que a lua tivesse aquele problema, né, que teve lá no livro de Yahushua, onde o sol e a lua se deteve no vale de Ajalon, e lá do Yeshayahu, do rei Ahaz, que ele voltou à sombra do relógio. A partir daquele dia ficou complicado, a lua saiu da sincronia do sol. Por isso que hoje todos os calendários do planeta tentam descobrir as datas certinhas para poder comemorar o 14 de Nissan, para poder comemorar o 1º dia de Tishrei, o Sukkot, Yom Kippur, Yom HaKippurim, né? E outras comemorações, os 50 dias, né, da contagem do Homer, né? Então, a única coisa que nós sabemos hoje, perfeitamente, é que o equinócio da primavera, o equinócio de verão, o equinócio de outono, o equinócio de inverno, né? Ele é regido pelo solstício, quer dizer, pelo sol. Por isso nós seguimos, não tem nada a ver com o calendário gregoriano, que é solar. Ele até bateu na trave para poder explicar os tempos, mas na Torá já se explica os tempos. Não precisamos de calendário gregoriano, não precisamos de nenhum calendário extra Torá para que a gente viva nisso. Então eu quero agradecer neste Yom, né? Esse Yom maravilhoso, essa porta de equinócio de primavera em Israel. Todos os nossos irmãos do Brasil inteiro, os irmãos que estão seguindo até os outros tipos de calendário, são nossos irmãos Netzarem, os irmãos messiânicos que estão retornando às origens da Torá e não do judaísmo tradicional. Os efraimitas, que são os nossos irmãos cristãos, que estão saindo do sistema pagão da igreja e retornando para o sistema da Torá, do Mashiach, de uma Torá da vida, não uma Torá de legalismo, né? Não um legalismo humano, um legalismo farisaico, mas uma Torá de vida, que o Mashiach nos ensinou a Torá, e o Mashiach é a Torá viva. O Mashiach não é um mero humano como eu e você. O Mashiach é a Milta, é a Memra. O Mashiach, ele é Elohim em forma humana. Ele saiu de dentro do Abba e ele novamente vai voltar para dentro do Abba, né? E ele será tudo em todos naquele dia que ele estará restaurando tudo no milênio. Mas sempre o Mashiach será sempre a visão, a sombra do Abba Yahuwah. Ele é a voz do Abba Kadosh Yahuwah. Então eu quero agradecer a todos, né, por esse momento de
de estar aqui com vocês. Não sei se vai dar para ouvir, só que é esse hino de Avinu Malkeinu, né? Pai Nosso, nós precisamos de Ti, Pai Nosso. Então, eu quero agradecer a todos, né? E que em nome de Yahushua HaMashiach nós possamos estar unidos, todos os irmãos Netzarim, messiânicos, os remanescentes de Israel estão retornando às origens. Jamais o que eu disse aqui é para divisão, jamais. Isso também é um entendimento israelita. Quem disse que só tem um entendimento da Torá o entendimento que foi colocado, imposto pelo judaísmo tradicional, não é verdade. O judaísmo pós-babilônico não rege os nossos patriarcas, a Torá, não rege o livro de Enoque, Jubileus, que foi achado nas cavernas do Mar Morto, não foi colocado no cânon das escrituras, porque fala do Mashiach, que fala que o calendário teria que ser seguido como solar, de 30 dias somente, 360 dias, mas essas 4 portas que Hanoque testificou. Então nós queremos agradecer Avinu Malkeinu por tudo que tu fez por nós. Muito obrigado. E todas as comunidades do Brasil e do mundo, nossos líderes dos Estados Unidos, Shalia Piosha, Moshe Konetovs, nossos irmãos da Europa, da África, nossos irmãos lá da Austrália, todos os nossos irmãos estão unidos nessa aliança Netzarim israelita, que não precisa de calendário para nos dividir, mas nós somamos, respeitamos qualquer calendário que você siga. Mas hoje, em Eretz Israel, é o equinócio da primavera. E amanhã, a porta se abrirá. Todos no amanhecer, quando começa o dia, e será o 1º de abril. Estaremos tocando o shofar, quando o sol estiver surgindo. Aqui no horizonte, aqui eu estou vendo a o nosso Pai, Avinu Malkeinu Yahuwah, ele estará fazendo que o universo se ainda continue em pleno movimento, enquanto houver ilusão maior e menor, estrelas e areia, enquanto houver todos essas testemunhas, você tem um Shalom Tov, cheio de bênçãos do Mashiach, Yahushua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom, todos dando shalom para os irmãos, todos dando shalom, dando tchau para os irmãos. Shalom, shalom. Aleluia.